Dudu afastado. Quem perde mais, o Cruzeiro ou o Dudu, Ale? Eu acho que perde todo mundo, viu? E o Cruzeiro não ajuda o Cruzeiro, né? Impressionante, cara. Depois o torcedor, aquele mais apaixonado, mais fanático, e não é uma crítica, é uma constatação. Mas vocês da imprensa querem que... Poxa vida, Não é só o torcedor, não. O Cássio também. Segundo o Cássio, a culpa é da imprensa. Então, mas olha só, você citou uma série de relatos de comissão técnica, de presidente, de jogador, que fala um montão de coisa que pode ser resolvido ou deveria ser resolvido internamente, né? Então o Cruzeiro não ajuda o Cruzeiro. Essa é a grande realidade. Eu não tenho dúvida que o Dudu foi chamado para esclarecer o que ele falou à imprensa, né? Porque ninguém dá uma entrevista e o cara fala, notifica, você tá fora. Eu falei, Dudu, o que você falou? Por que você falou aquilo? O que tá pegando? O que tá pegando, né? O cara não ia mandar ele embora numa entrevista, inclusive que ele foi respeitoso. Ele falou o seguinte, que a gente fica mais preso no trecho que ele fala que ele não tá satisfeito com o banco. E, aliás, o jogador que tiver satisfeito com o banco, esse tem que ir embora, claro, né? Esse cara tem que ir embora. Mas ele fala, não, que eu vou torcer pro companheiro que o treinador escolher e vou o melhor pro Cruzeiro e não sei o que, papapá. Eu acho que essa conversa existiu. Porque é um caminho normal. Vamos chamar o cara para conversar, vamos ver o que acontece. E aí acredito que azedou o caldo. Aí que eu acho que azedou o caldo. Pela declaração pura e simples. Inclusive foi um jogo que o Dudu jogou mal, né? Contra o Bragantino também não entrou bem. E na Sul-Americana ele jogou mal. Mas a queixa dele é uma queixa, inclusive, nossa. O Dudu, quando sai do time, tava bem. Sim. Né? O Dudu não saiu porque machucou, o Dudu não saiu porque não tava entregando, tava bem. Mas é uma escolha do treinador. Assim como e direito do Dudu também não entender, questionar, falar, peraí, eu tô bem. Por que eu saio? Até pra melhorar, me fala por que você não, eu queria mais que você fizesse gol, você não tá fazendo. O titular, o cara que entrou no lugar dele, é melhor que ele? Não é melhor. Até a gente explicou aqui várias vezes, né? Por que ele coloca o Wanderson, por exemplo, porque o Wanderson entrega mais defensivamente, corre mais, tem intensidade, mas não é melhor que o Dudu. Enfim, eu acho que essa conversa existiu, é um caminho normal, natural que existisse essa conversa, e nessa conversa talvez a coisa tenha dado essa azedada a ponto de afastar o cara, né? Porque se não é uma coisa muito grave, né, Tiagão? Você dá uma contornada. Já tá no banco mesmo, né? Já tá ali na viagem, já, sabe? Então, pra não ter mais confusão. Coloca no jogo, isso. Você deixa ele aqui. Porque senão você meio que apaga o fogo com querosene, né? Você põe ainda mais... O Cruzeiro acabou de ser derrotado pela terceira vez em 3 jogos na Sul-Americana, num grupo horroroso. Sabe, acalma um pouco as coisas, vamos deixar um dia tranquilo só, né? Mas não foi o que aconteceu. Agora, não é simples assim, né? Tem multa, tem o salário, tem um montão de coisa que envolve, tem a janela, tem um montão de... Não é você fala assim, Dudu, obrigado, pode ir embora. Não é assim que funciona, né? Até porque no mercado, dificilmente, eu diria que quase impossível que o Dudu vai encontrar algo parecido. Segundo informações, ele ganha 1,5 milhão por mês. Dudu não vai achar em nenhum clube do Brasil esse salário. Só se de repente for para uma Arábia. Com o contrato mais longo que ele tem. Exatamente. Então não é simples. A situação não é assim, esse manda embora e acabou. Não é simples. Mas acho, para responder a tua pergunta mais uma vez, eu acho que perde todo mundo com essa história. Ô, Edu Panzi, você que é um cara mais consciente, agregador, não gosta da agressão, qual é o impacto disso no Cruzeiro? Porque você tira eu imagino o Gabigol já tá pensando, eu sou o próximo. O outro lá, o Matheus Pereira, agora o recado é muito ruim, Sabe por que o Gabigol não tá pensando eu sou o próximo? Por quê? Porque o Gabigol, quando tem entrado bem. O Gabigol, ele passa para todo mundo que tá assistindo aos jogos do Cruzeiro, inclusive pro treinador, que ele tem consciência que ele perdeu a vaga de titular, mas ele tá mostrando que ele quer recuperar. Quase todos os jogos em que o Gabigol é acionado do banco para entrar, ele tem entrado bem. Esse último jogo, para mim, ele foi o melhor jogador do jogo. Não foi do Cruzeiro. Foi o melhor jogador do jogo. Porque o Cruzeiro não fez um jogo ruim. O resultado foi péssimo. O Matheus Pereira, ele tem sido utilizado. Ele ficou fora desse porque muitos jogadores foram poupados e ele foi um desse. O Dudu, a partir do momento que ficou fora, que foi sacado do time titular, ele não fez absolutamente nada. Ele não faz por onde voltar ao time titular. Porque ele tem entrado mal. Aliás, a cada jogo que ele entra jogando pior. E aí ele vai para uma entrevista zona mista depois e reclama da reserva.
Essas são as informações que a gente tem. A gente tem a entrevista do Dudu e a gente tem o jogo. O que ele não tá entregando. O resto, a gente supõe. O Leonardo Jardim, quando sacou Gabriel Barbosa e Dudu do time, ele teve uma conversa com cada um deles? Olha, eu tô te sacando do time por isso, eu preciso enxergar isso, eu preciso fazer esse teste. Ele teve essa conversa? Eu não sei. Se ele teve essa conversa, por que o Dudu foi fazer uma cobrança pública sendo que o treinador já tinha justificado para ele? Se ele teve essa conversa. Se ele não teve, se ele não justificou pro Dudu a ausência dele, eu já acho um erro de gestão do Leonardo Jardim. E aí o Dudu ir para o microfone e reclamar, pra gente é maravilhoso, pra imprensa, pra ter notícia, pra ter uma matéria, pra gerar debate. A entrevista do Dudu pra gerar debate é maravilhosa. E é um direito dele, Dudu, falar, né? Claro, é um direito dele, mas você tem que pensar. Porque quando você reclama que o seu treinador te tirou do time titular e fala que você não tá acostumado a ser reserva e não entende o porquê, tem um cara que tá no seu lugar. Que provavelmente tá ouvindo e fala, pô, mas eu entendo, eu tô entregando mais que ele. Eu entrego mais na ideia de jogo, por que ele vai falar externar isso? E eu? Esse cara que ficou na reserva enquanto ele estava titular nunca foi pro microfone reclamar. Então, a gente tem informações... Mas se o dono do clube reclama dele, o treinador dele não, né? Quer dizer, acaba sendo. Não, o dono do clube nunca citou o nome do Dudu. O dono do clube fez uma reclamação porque o clube não entrega. O dono do clube botou 300 milhões lá e os caras estão perdendo de todo mundo. Mas aí ele pode chegar e expor o cara dessa maneira? Ele não expôs o Dudu, ele expôs... ele reclamou... Não? O Pedro Lourenço, Thiago, ele reclamou do time. Se arrependeu time. De contratações. Thiago, se o Pedro Lourenço fosse pro microfone e falasse que tá tudo bem, numa boa, aí o Pedro Lourenço estaria errado. O Pedro Lourenço, depois de perder pro Muxuque Runa, pro Palestino, pro União Santa Fé, pro América, tudo bem. O Pedro Lourenço, o que o Pedro Lourenço falou no microfone, ele não mentiu. Você não tá entendendo. Pedro Lourenço é um direito dele. É um torcedor assim dono do como clube. é o direito do Dudu. Tudo eu bem. só não entendo por que o Dudu é sacrificado. Se o presidente fala, o treinador fala, aí eu digo que o Dudu fala. Thiago, cai. Mas tá muito claro que o Dudu não foi cortado do time pela entrevista que ele deu apenas. A entrevista é uma parte do problema. Da história toda. É por isso que eu trago aqui a dúvida. Teve conversa do Jardim com o Dudu e Gabriel Barbosa antes? Mas treinador tem que dar satisfação pra jogador? Pra alguns tem. Pra alguns ele tem. Até porque eu já falei isso aqui. Ninguém sabe como que o Cruzeiro foi lá no Palmeiras, no Flamengo, pra tirar Dudu e Gabriel Barbosa de lá. Onde eram ídolos, sentado no banco eram ídolos. Você vai vir pra cá porque vocês serão pilares. Eu não duvido que isso aconteceu. Então o Dudu não voltou pra Belo Horizonte, pra esse jogo em Uberlândia, por causa da entrevista só. É claro que existem coisas além disso que a gente não sabe. É aquela velha história do Rafael Sobe, vocês não sabem, vocês só sabem 10%. É aquela velha história do Muricy, vocês só sabem 30%, e a gente só sabe isso mesmo. Então não existe santo na história. Eu não vou comprar boi do Dudu, e o que o Dudu tem me passado é suficiente pra ele não estar jogando, cara. Olha o que o Dudu tem jogado nos jogos que ele entra. E aí, como exemplo, é o Gabriel Barbosa. Olha o Gabriel Barbosa quando sai do banco e entra o que ele tá entregando. O Gabriel Barbosa já botou dúvida eu não tenho dúvida que já tem uma pulga atrás da orelha do Jardim pro Gabriel Barbosa voltar ao time titular. Ele jogou muita bola lá no Chile. Agora, o Dudu, a pulga atrás da orelha... Da orelha. É que eles estão sem dormir, né? Tem orelha. A pulga atrás da orelha do Jardim em relação ao Dudu esse cara não quer. Esse cara não quer. Ou ele é titular ou ele não quer jogar, ele não quer ficar. Então, o que o Dudu tem me passado é isso. O que a gente não sabe, eu não posso falar aqui.